Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o próximo ponto, que é a aula sobre sucessão de cônjuge, correto? Beleza? Vamos lá então. Sucessão de cônjuge. Como eu disse a vocês e sempre digo, o artigo mais importante do Código Civil para o fim sucessório é o artigo 1829. Se você abrir o artigo 1829, você vai ver lá que o inciso 1 diz que o cônjuge concorre com o descendente, o inciso 2 que o cônjuge concorda com o ascendente, e o inciso 3 que diz que o cônjuge recebe a herança só para ele. Então eu pergunto a vocês, quando é que o cônjuge vai receber a herança só para ele? Quando acontecer a hipótese do artigo 1829, inciso 3, ou seja, o autor da herança, o decujus, não deixou nem descendente e nem ascendente. Não deixou descendente, não deixou ascendente, a herança vai todo para o cônjuge sobrevivente, o cônjuge supérstite, certo? Entendido isso? Mais simples. Quando que a sucessão será só de cônjuge? Quando não deixou descendentes e não deixou ascendentes. Beleza? Certo? Ok? Segundo ponto da aula. Cônjuge concorrendo com descendente. Cônjuge concorrendo com descendente. Aonde que está essa hipótese? Artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. E eu trouxe aqui para vocês, né? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Nessa leitura deste primeiro ponto, dá uma falsa impressão de que sempre que o cônjuge tiver descendente, ele vai concorrer, tá? Ah, não, então o cônjuge concorre com o descendente sempre. Não é assim, tá? Por quê? Porque vem um salvo C aqui, ó. Salvo C, exceto, certo? Então e aí a gente vai tirando um monte de hipóteses em que o cônjuge não concorrerá com o descendente. Primeira hipótese: se casado este com o falecido no regime de comunhão universal de bens. Então a primeira hipótese em que o descendente vai receber a herança inteira para ele. Se o pai dele for casado no regime de comunhão universal de bens, certo? E a mãe morreu, o pai vai receber só os 50% que é dele. Os outros 50% que seria da mãe passa a ser herança, e a herança vai só para os descendentes. Entendido isso, gente? Então, o primeiro caso em que a sucessão é só de descendente. Se for casado, é de comunhão universal. Aí vai 50% para o pai não será herdeiro, será apenas meeiro, certo? E o restante vai só para os filhos. Ou na separação obrigatória de bens. Gente, eu já conversei isso com vocês uma vez, quando nós estávamos falando em sucessão de descendentes, tá? Aqui existe uma grande briga doutrinária. A maioria da doutrina esmagadora entende que o regime de separação obrigatória de bens é o do 1641 e não do 1640, parágrafo único. É do 1641, aquele que, por exemplo, a pessoa tem mais de 70 anos de idade. Certo, gente? Eu já falei isso e vou falar de novo. Eu entendo o contrário. Com todo respeito que eu tenho por todos que pensam assim, tá? Todo respeito que eu tenho, preste atenção, todo respeito que eu tenho pelos doutrinadores que entendem que, e até o STJ já se manifestou, né? Que entende que o regime da separação obrigatória de bens aqui é o regime da separação obrigatória do 1641, eu entendo diferente, certo? Já comentamos isso na questão, quando nós falamos do direito sucessório dos descendentes, tá? Aqui eu vou destacar novamente, veja bem, nós temos duas espécies de regime de separação de bens. O separação obrigatória ou legal, que é o do 1641, e o separação facultativa ou convencional, que é aquela que as pessoas elegem, fazem um pacto antinupcial, certo? E aqui está a opção de eleger, o 1640, parágrafo único, certo? Muito bem. Se eu estou elegendo,
veja bem, se eu estou elegendo, quando eu vou casar, o regime da separação de bens, é porque no divórcio eu quero o quê? Que a minha esposa não toque a mão dela no meu patrimônio, certo? É uma lógica. Muito bem, quando eu morrer, por óbvio, eu também não quero que ela toque no meu patrimônio. Vocês entenderam uma coisa lógica? Agora, e se o caso no regime de separação obrigatória de bens com base no artigo 1641? Eu posso escolher? Eu não posso escolher. A lei me impõe que eu case nesse regime. Então, se a lei me impõe que eu case nesse regime, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu tenho que obedecer. E aí sim, se eu morrer, eu entendo que a esposa deve ser herdeira. Entendido, gente? Se vocês observarem, tem até a súmula que diz, né? Se eu não me engano, é a súmula 377, que fala que no regime de separação obrigatória de bens do 1641, aplica-se mais ou menos a regra da comunhão parcial. E aí, gente, eu respeito demais a opinião deles, tá? Mas para mim não. Na minha prova não vai ser assim. Correto, gente? Ah, professor, mas eu vou fazer concurso. Se você vai fazer concurso, aí você respeita a maioria, respeita a posição do STJ, tá? Da ministra Nancy Andrighi, e aí respeite o que ela está pensando. Na minha prova vai ser diferente. Certo, gente? Vocês entenderam isso? Na minha prova eu vou entender o quê? A coerência lógica, o raciocínio lógico. Se eu estou casando no regime de separação obrigatória de bens convencional, tá? Obrigatória convencional. Aí tem obrigatória convencional, obrigatória separação de bens obrigatória convencional, separação de bens obrigatória facultativa. Separação de bens obrigatória legal, que é obrigatória, separação de bens obrigatória por escritura pública, enfim. Se eu estou escolhendo, eu poderia casar em qualquer outro, mas eu estou escolhendo, é porque eu não quero que ela seja não receba nem meação no divórcio e não receba herança. É uma coisa simples, certo, gente? Um raciocínio simples, com todo o respeito, de novo, que eu tenho pelas pessoas que pensam diferente, tá? Então nós vamos seguir para a prova, nós vamos seguir a literalidade do artigo. Então, quem casou no regime de separação obrigatória de bens do 1640, ou seja, aquela que é convencional, aquela que as partes convencionam, elegem, acordam e fazem um pacto nupcial, neste caso não será herdeiro junto com os descendentes, correto? Ou se no regime da comunhão parcial de bens, e aqui, gente, o código não trata do regime da participação final dos aquestos. Nós vamos sempre que tratar do comunhão parcial inserir o participação final dos aquestos. Por quê? Porque o espírito do participação final dos aquestos é que no final, quando houver a dissolução, aplica-se a regra da comunhão parcial. E nós estamos tratando de dissolução da união matrimonial. Como que se dissolve a união matrimonial neste caso? Com a morte, certo? Então, neste caso, ou no regime da comunhão parcial, e o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, se ele for casado no regime da comunhão parcial ou participação final dos aquestos, e ele só construir o patrimônio comum, o viúvo ou a viúva será só meeiro, o resto vai só para os descendentes. Então, não haverá concorrência entre classes. Certo, gente? Entendido isso? E nos outros casos, o que vão acontecer? Nos outros casos haverão. Quais são os outros casos? Se for casado em regime de comunhão parcial de bens, ou participação final dos aquestos, e houver bens particulares. E aí, o que vai acontecer? Nos bens comuns, o cônjuge sobrevivente será o quê? Apenas meeiro. E nos bens particulares? Nos bens particulares, aí ele desce para concorrer com os filhos, com os descendentes. Certo? E no regime de separação obrigatória de bens, do artigo 1641. Neste caso, o que vai acontecer, gente? Ele vai descer para concorrer nos bens particulares também. Ok? Entendido isso? Então, vou parar por aqui, gente, por conta da extensão do vídeo. Daqui a pouco eu volto. Valeu!